Olá pessoal, sou Johnny da Silva Carvalho. Esse canal desse vídeo é Podocracia Literária. Você já presenciou algo ou passou por uma situação que as pessoas questionam sobre o fulano de tal, que é individualista, ou você foi chamado de egoísta? Por exemplo, você não pegou o seu dinheiro da poupança para os seus projetos pessoais para emprestar a um amigo gastador. Você não deu o seu salário para os outros gastarem tudo. Você ficar sem dinheiro para as coisas básicas de sua vida ou para as suas prioridades. Isso que eu falei com esses exemplos, isso mostra que você não é uma pessoa má que pensa só em si mesmo, mas o direito dado por Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, permite que você tenha a sua individualidade de cuidar de si mesmo. Para amar o próximo, precisa amar a si mesmo. Individualidade não é egoísmo no sentido cristão do termo. Embora a autora do livro da resenha literária que eu vou fazer, a resenha literária que eu vou fazer, valorize muito o aspecto do egoísmo humano, que exclui o sentimento autorista. A resenha literária desse vídeo é sobre o livro Cântico da autora Anne Haidt, sendo uma distopia contra a individualidade pela imposição do coletivismo. Esse livro é o livro da resenha desse vídeo, Cântico, da autora Anne Haidt. Vamos de resenha literária, gente? A resenha literária do livro Cântico de Anne Haidt é esse. Esse livro é lançado em 2019. Foi lançado em 2019 pela Vid Editorial, tendo 128 páginas. A revisão e a diagramação estão impecáveis. O corpo do texto com direito a rodapé. Esse livro já é a segunda edição. E bem sabemos que não existe transgressão mais grave do que fazer ou pensar algo por si só. Página 41. Mas vamos ao que interessa. O protagonista que aparece no livro do Cântico é Igualdade 7-2521. Isso mesmo. O personagem se chama Igualdade 7-2521. Desprovido de qualquer individualidade, porque ele está numa distopia no futuro e que o coletivismo é um sistema dominante em toda a sociedade. O Conselho dos Eruditos afirma que conhecemos todas as coisas que existem, portanto, as coisas que não são conhecidas por todos não existem. Contudo, achamos que o Conselho dos Eruditos é cego. Os segredos desse planeta não estão à disposição de todos os homens, mas apenas daqueles que os buscam. Página 75. Nunca se refere a si mesmo como eu, mas como nós, porque essa distopia, a individualidade foi abolida. Essa distopia, algo que não é conhecido por todos, não existe. Aquilo que é conhecido pelo coletivo existe e é socialmente aceito. Aquilo que é conhecido pelo indivíduo, aquilo que é conhecido por uma pessoa, não deve existir, porque deveria
ser conhecido por todos. Eu existo. Eu penso. Eu quero. Minhas mãos, meu espírito, meu céu, minha floresta. A terra é minha. O que devo dizer além disso? Estas são as palavras. Esta é a resposta. Página 117. Com esse obscurantismo coletivista, a sociedade é privada de luz de energia elétrica, vivendo apenas à luz de velas. O coletivismo, nessa distopia, somente reconhece o feito coletivo e não individual. Eu vou parar por aqui porque eu não quero dar spoiler desse livro. Vai dar um gostinho da história, como é a história desse livro do Cântico. Este Deus, esta única palavra. Eu. Página 120. Que é coletivismo versus individualidade. Coletivismo versus individualismo. Entenderam? Vocês entenderam a ideia do cântico do Jenny Hand. Mas a ideia desse livro é simples. Coletivismo versus individualismo. Já pensou se a nossa sociedade ficasse apenas aquilo que é coletivo? O que seria acesso de livros baratos na Amazon se não tivesse um indivíduo empreendedor como Jeff Bezos? Empreendedor quer dizer como Jeff Bezos. Como seria o acesso à internet em lugares muito remotos por Starlink, por conexão pelo satélite no espaço sem a coragem de um indivíduo chamado como Elon Musk? Você entendeu a lógica dessa pergunta? Questionamento? Que essas perguntas estão relacionadas à ideia do livro, o Cântico, de Jenny Hand. Por você ilustrar a importância da individualidade ou individualismo, queira chamar. O coletivo é importante sim, mas é o indivíduo que impulsiona o coletivo para frente. O coletivo é importante sim, mas é o indivíduo que impulsiona o coletivo para frente. Eu recomendo esse livro, o livro Cântico de Jenny Hand, que a gente vai entender sobre individualidade ou individualismo em contraponto ao coletivismo de esquerda e do comunismo. Sabemos que o egoísmo é pecado no sentido cristão do termo, mas não podemos esquecer que Deus valoriza o caráter individual dos seus filhos. A salvação é individual. Ninguém é salvo pela igreja, pelos pais ou pelos oficiais da igreja. Sem a conversão individual, não há salvação ao perdido pecador. Deus também se preocupa com os sonhos do cristão individualmente, porque Deus é a primeira pessoa do universo que se preocupou com o indivíduo. Temos culpas comunitárias, mas não exclui a nossa responsabilidade individual, que a gente responde por nós mesmos, mas não exclui a nossa responsabilidade individual. A extrema esquerda do comunismo revolucionário é contra o individualismo, porque não é ideal para um regime totalitário coletivista. O indivíduo tem valor para o cristianismo e para o Cristo. Então, Deus não proíbe
aspirações do indivíduo para si mesmo, mas apenas condena a falta de amor ao próximo. Ayn Rand tem os seus pontos falhos em seu pensamento sobre individualismo, porque tem inclinações idólatras incompatíveis com o Evangelho. Ela é contra o altruísmo, um valor caro ao cristianismo. Mas, pela Ayn Rand, nós cristãos somos advertidos pelo perigo de ideologias revolucionárias em que querem suprimir o indivíduo com um regime coletivista. Então, esse livro eu recomendo. Ayn Rand, Cântico. Sabemos, eu é cristão e pensa, já é senso dos cristãos pensar que o egoísmo é pecado, sei. Mas tem a importância do indivíduo, tem a importância da individualismo, individualidade no contexto da palavra de Deus para a sociedade. Tem muitas linhas políticas ideológicas que demoniza a individualidade. Esse livro valoriza o indivíduo, o individualismo, a individualidade, muito importante. Esse pensamento para contrapor as ideologias coletivistas do comunismo, da extrema esquerda. Então, esse livro eu recomendo, Ayn Rand, Cântico. Tem outros livros dela também de ficção, distopia, mas esse vídeo vai encerrar aqui agora. Obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo da resenha literária. E o lema do canal é: toda literatura é proveitosa enquanto se lê para a glória de Deus. É isso aí, pessoal. Mais uma resenha literária com o livro Cântico de Ayn Rand. Dá um like no canal, se inscreva no canal, ativa o seu sininho para receber as próximas notificações no meu canal. Até a final você verá outros vídeos no canal aqui no YouTube.